Antes da volta de Jesus, antes da segunda vinda de Cristo, virá um impostor. E milhões de católicos, evangélicos e até ateus serão enganados. Não caia nessa armadilha. Muitas pessoas têm a ideia errada de como será a vinda do anticristo, a vinda desse impostor que virá antes da segunda vinda de Jesus. Muitas pessoas têm a ideia totalmente equivocada porque não examinam a Bíblia, não buscam nas Escrituras as respostas, mas veem o que Hollywood apresenta, veem o que as novelas bíblicas dessa rede de televisão apresenta e tem uma ideia totalmente equivocada das coisas que estão para acontecer. Muitos imaginam o anticristo como um líder político, como um líder religioso, como um líder que vai perseguir os inocentes, como um líder que vai perseguir e destruir os cristãos. Mas, queridos, que grande engano, não é isso que a palavra de Deus fala. Como é que eu poderei reconhecer o falso Cristo, o impostor que virá antes da segunda vinda de Jesus? Conhecendo como será a real segunda vinda de Cristo. Queridos, como é que eu posso descobrir se essa nota de 5 libras, uma nota que eu trouxe de lembrança quando eu era missionário nas Ilhas Falkland, nas Ilhas Malvinas, como é que eu posso descobrir se essa nota é verdadeira ou falsa? Irei estudar sobre o que é falso? Não. Eu devo estudar o que é verdadeiro. Devo examinar a verdadeira nota e assim, quando aparecer uma falsa nota em minhas mãos, imediatamente reconhecerei que aquela nota não é a verdadeira. Então eu devo buscar nas Escrituras o que é verdadeiro sobre a volta de Jesus e não ser enganado quando o iníquo, o filho do pecado, o grande impostor se disfarçar de Jesus e enganará a muitos. A muitos. Vejamos então, queridos, o que nos diz 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3, diz assim: ninguém de modo algum vos engane, porque isso não acontecerá, sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se exalta sobre tudo o que se acha Deus, ou que recebe a adoração, de modo que ele, como Deus, se assenta no templo de Deus, fazendo parecer que ele é Deus. Por favor, queridos, não pensem que Satanás, não pensem que o anticristo virá com uma placa escrita em sua testa, anticristo. Não será fácil desse jeito, meu querido. Satanás, ele vem se apresentando como Deus, ele vem se apresentando como Cristo, falando coisas tremendas. Ele virá vestido de Cristo, operando os milagres de Cristo e realizando coisas que somente Cristo realizava, queridos. Que grande e terrível engano! Muitos, milhões e milhões cairão nessa armadilha. E você vai adorá-lo? Você cairá também nessa armadilha? Meus queridos, lembrem-se, nesse verso que eu acabei de ler, a palavra de Deus diz que haverá uma grande apostasia. E que apostasia é essa? As pessoas estarão na igreja com aparência de piedade, aparentando ser cristãos, mas a sua mente estará cheia de vaidades, cheia de seduções, cheia de imagens das malditas séries do Netflix, cheios de imagem de violência. As suas mentes estarão cheias de imagens de erotismo, de sensualidade, de engano, de magia. E essas pessoas serão enganadas, queridos. Já não existe praticamente diferença entre o povo de Deus e as pessoas no mundo lá fora. Então a grande multidão que está fora e dentro da igreja, esses que são apóstatas, mesmo frequentando a igreja, esses que não têm base na Bíblia, a sua mente está entorpecida e esses serão enganados. Então agora nós vamos apresentar a vocês 10 características da verdadeira volta de Jesus. Não seja enganado com o impostor que está vindo. Olha só, primeiro, a volta de Jesus Cristo será real. Nós podemos ler isso em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 11, os quais lhes disseram: varões galileus, por que ficais aí olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi elevado para o céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Queridos,
A volta de Jesus real será uma volta pessoal. Nós teremos um encontro com Jesus, o Jesus real em nossas vidas. Segundo, será visível. Apocalipse capítulo 1, verso 7 nos diz: Eis que vem com as nuvens, e todo o olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se levantarão por causa dele. Sim, amém. Queridos, a segunda volta de Jesus será completamente visível. Todas as pessoas verão a volta de Jesus de todos os lugares do mundo ao mesmo tempo. A terceira característica nos diz que será audível. 1 Tessalonicenses capítulo 4:16, porquanto o próprio Senhor descerá do céu com um grande brado, com a voz do arcanjo e com a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, queridos, na segunda volta de Jesus haverá um toque de trombeta universal, e todos nós ouviremos o grande clangor de trombetas na segunda volta de Jesus. Quarta característica, será um evento glorioso. Mateus 24:27, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, queridos, Jesus mesmo falou: quando vocês ouvirem dizendo, eis Cristo ali, ou ei-lo ali, não acreditem. Então, queridos, a volta de Jesus será gloriosa, com muita luz, e como os relâmpagos aparecem de um lado ao outro da terra e todos assistem, assim será a volta de Jesus. Quinta característica, a terra será abalada, meus queridos. Apocalipse 11:19, abriu-se o santuário de Deus que está no céu, e no seu santuário foi vista a arca da aliança, e houve relâmpagos, vozes e trovões, e terremoto e grande saraivada. Então, queridos, a volta de Jesus haverá muitos eventos, entre eles um grande terremoto, e todos irão sentir, ver e ouvir que Jesus está voltando. Sexta característica, os justos mortos irão ressuscitar na segunda volta de Jesus. 1 Tessalonicenses capítulo 4:16 nos diz, porque o próprio Senhor descerá do céu com um grande brado, com a voz do arcanjo e com a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Meus queridos, na volta de Jesus, os que morreram em Cristo irão ressuscitar. E não somente isso, agora nós vamos para a sétima característica. E a sétima característica nos diz, os justos vivos serão transformados. Nós podemos ler em 1 Coríntios 15:51, eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos serão ressuscitados incorruptíveis, e nós seremos transformados. Que evento, queridos! Jesus Cristo voltando nas nuvens dos céus, os mortos justos ressuscitarão, e nós, os vivos, estaremos transformados e nos encontraremos com o Senhor Jesus. Agora nós vamos para a oitava característica. Todos os filhos de Deus serão ajuntados de todos os cantos da terra. Está escrito em Mateus 24:31, e ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Que reunião será! Todos os filhos de Deus, da China, do Japão, da Ásia, da África, das Américas, todos nos encontraremos em um só lugar. Estaremos todos reunidos em um só lugar para acontecer o quê? Veremos agora na característica número 9. Os justos vivos e os que ressuscitaram encontrarão Cristo aonde? Nos ares, queridos. Está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 4:17, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Muitos falam que Jesus vai passar 1000 anos aqui na terra, e isso não está escrito na palavra. Meus queridos, o milênio será no céu, mas isso é um outro assunto, e a verdade é que Jesus não vai pisar nessa terra, Jesus não vai se encontrar com políticos, Jesus não vai ficar andando nas ruas de Israel, Jesus não vai ficar andando no templo de Israel, nada disso é verdade.
A verdade é que nós nos encontraremos com Jesus nas nuvens. Esse é um outro estudo sobre o milênio e nós vamos vê-lo num outro momento. Mas mesmo assim nós vamos deixar aqui alguns links abaixo na descrição para que você entenda sobre o milênio desde já. Finalmente nós chegamos à característica número 10, os ímpios serão destruídos. Nós podemos ver o que está escrito em 2 Pedro capítulo 3, verso 7. Ora, por intermédio da mesma palavra, os céus e a terra que hoje existem estão também preparados para o fogo, reservados para o dia do juízo e para a destruição total dos ímpios. Meus queridos, na segunda volta de Jesus, os elementos ardendo, segundo Pedro, serão derretidos, destruídos, e os ímpios serão destruídos. E então a terra descansará 1000 anos. Estaremos morando com Jesus 1000 anos lá no céu. Isso você vai saber agora, essas outras informações, no nosso próximo vídeo, meu querido. Que Deus te abençoe poderosamente e que você esteja preparado e não seja enganado. Graça e paz para você. Eu quero deixar aqui o último verso, João 5,39. Vós examinais criteriosamente as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam acerca de mim. Queridos, não vá atrás de pastores que não estudam a Bíblia, não vá atrás de informação de terceira categoria, o lixo de Hollywood, o lixo da televisão, o lixo que as mídias trazem para vocês e para mim, mas estejamos com os olhos fixos na palavra de Deus e nós não seremos enganados pelo grande impostor e seremos salvos no grande dia de Deus. Maranata, e até o nosso próximo vídeo.